Olá, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui, graças a Deus, e vamos continuar o estudo do livro do Apocalipse. Hoje nós partiremos para o capítulo 5 do livro do Apocalipse, né? Até o capítulo 4 nós vimos que João, né, ele foi arrebatado ao céu e viu o trono de Deus. E ali viu Deus assentado, viu seu filho Jesus, viu os 24 anciões que representam as 12 tribos do Antigo Testamento e também os 12 apóstolos que representam aqui o Novo Testamento, que é a igreja, o povo de Deus em toda a sua época também, né, do Antigo Testamento até hoje. E agora no capítulo 5 ele vê o livro selado, né? O nome desse capítulo chama Visão do Livro Selado. No versículo 1 está escrito assim: Então na mão direita daquele que estava sentado no trono vi um livro escrito por dentro e por fora e lacrado com 7 selos. Esses selos eles serão abertos, né, em seguida. Cada vez que um desses selos forem abertos, haverá um evento, né? E esses eventos, alguns já aconteceram e outros estão acontecendo e vão acontecer, ok? No versículo 2 ele diz que ele viu um anjo poderoso, né? Provavelmente é Daniel, né? Porque Daniel também teve uma visão e ele vê um anjo, e esse anjo está lá em Daniel. Esse anjo é Daniel. Esse anjo é Gabriel. Lá em Daniel 12:1 ele descreve o anjo que ele viu. Na parte B do versículo 2 está assim: Quem é digno de romper os selos desse livro e abri-lo? É uma pergunta que fica. Aí no versículo 3 ele responde: Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o selo do livro. No versículo 5: Veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi. E aí no versículo 6 diz: Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado. E quem é esse cordeiro? Jesus, né? Ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Então Jesus, ele é o único digno de abrir os selos deste livro, porque com seu sangue ele nos comprou e nos resgatou, né, para Deus Pai, aquilo que havia sido perdido, né? Nós fomos criados para ser filhos de Deus, né? Mas o pecado ele nos afastou de Deus, mas graças a Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele nos comprou e nos resgatou, e hoje temos acesso ao trono de Deus através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. No versículo 8 diz assim, que subiu uma fumaça, né? Não, vamos no 7 primeiro. Ele deu um passo à frente e abriu o selo. No 8 diz assim: taças de ouro cheias de incensos, que são as orações do povo santo. Então nós observamos que durante todo esse tempo que até o selo for aberto, nós observamos que a partir das aberturas desses selos ocorrerão vários eventos, e eles estavam sendo aguardados pelo povo santo, porque essa taça, ele viu ali uma taça de orações do povo santo. O que são essas taças? São as orações do povo, que nós sabemos que o povo de Deus ele é perseguido aqui na terra. Mesmo antes no Antigo Testamento quanto no Novo, né? O povo é perseguido, porque Satanás sabe que o seu fim está decretado. E ele tenta de todas as formas destruir o povo de Deus ou derrotar o povo de Deus. Mas ele sabe que isso não é capaz. Mas algumas coisas Deus permite, né, através da sua
do seu conhecimento pleno, que nós possamos ser afetados de alguma maneira ou de alguma forma, assim como aconteceu com a vida de Jó. Não para nos destruir, mas sim para nos trazer conhecimento, para a gente crescer na graça, no conhecimento, porque o pecado ele nos subjuga e Deus fazendo com que algumas coisas que nos acontecem, elas venham nos trazer mais conhecimento e aprofundar na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, porque se nós fôssemos andar desgarrado como ovelhas, sem correção, nós iríamos certamente partir para o pecado, porque o nosso corpo, ele pede isso, o nosso lado cai para o pecado. Mas graças a Deus que ele permite, muitas vezes, a tribulação que nos faz limitar, né, por onde nós andemos. E assim ele permite que nós nos acheguemos a ele, né, confiando na sua graça e no seu amor, né, sabendo que ele é galardoador daquele que o busca. Então essas taças com incenso são as orações do povo santo, que diz ali no versículo 8. E com seu sangue comprasse para Deus pessoas de todo o povo, língua e nação, como eu digo aqui. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para nosso Deus. Olha só, nós somos feitos reino de sacerdotes. Deus construiu este reino, sacerdotes, porque nós podemos nos achegar ao trono de Deus com confiada graça por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos de intermediários, nós não precisamos pagar promessas, nós não precisamos de fazer nenhum tipo de sacrifício, porque Jesus já fez o sacrifício por nós. E o sacrifício foi dar a sua vida em nosso favor. Então, por isso que nós fazemos parte desse reino de sacerdotes, porque nós podemos nos achegar com confiada graça no trono de Deus. Porque nós sabemos que no Antigo Testamento era escolhido um sacerdote, né, do povo que anualmente poderia entrar ali no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios a Deus, mas graças a Deus hoje não é mais necessário isso, né? E aqui diz no versículo 10, na parte B, e eles reinarão sobre a terra. Guardem bem isso, eles reinarão sobre a terra. Essa promessa que Deus traz, que nós vamos reinar juntamente com Cristo na terra. Haverá um milênio, mais para frente nós vamos estudar isso, e nós vamos reinar com Cristo sobre a terra. Alguns dizem que o milênio já começou, quando Jesus veio na sua primeira vinda, né? Ele inaugurou esse milênio. Eu creio que ainda não foi inaugurado, eu creio que esse milênio será inaugurado na segunda vinda de Cristo, né? Onde haverá batalha e ele vai colocar Satanás ali. Olha só para vocês verem. Satanás vai ficar preso durante um milênio também, que é justamente durante esse mesmo período que o povo de Deus estará reinando aqui na terra com Cristo. Não é muita coincidência Satanás estar preso um milênio e nós também reinarmos um milênio com Cristo? Alguns dizem que esse milênio é um período indeterminado, não seria 1000 anos exato. Pode até ser, mas eu creio que será um milênio, mas não dá para afirmar 100% com certeza, né? Porque várias vezes em vários passagens aqui ele diz por 1000 anos, né? Então nós não podemos ser enfáticos em dizer que são realmente 1000 anos literal. Olha só o que diz em Apocalipse 26. Felizes e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. Da primeira ressurreição. A segunda morte
não tem poder sobre eles. O que é a segunda morte? A morte espiritual. Aqui não está falando em ordem, primeira, segunda. Está dizendo em tipo de morte. Primeira morte é a morte física, a segunda morte é a morte espiritual, certo? Pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e eles reinarão com eles 1000 anos. Agora no versículo 11 diz assim: ouvi a vozes de milhares e milhões de anjos. Daniel também teve essa visão. Olha só, no Daniel capítulo 7, versículo 10. E um rio de fogo brotava da sua presença. Milhões de anjos o serviam. Muitos milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento. E os livros foram abertos. Olha só que maravilha. Os livros foram abertos. Apocalipse 5,13. Depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra e debaixo da terra e no mar cantarem. Em Filipenses 2,10 diz assim: para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Olha só. Nesse momento toda a criação irá adorar a Deus. Bem? No capítulo 6 já começa a inauguração, a abertura, aliás, desses selos. Vamos começar, eu acho que dá tempo de começar pelo menos, porque a abertura dos selos são 7 selos, é cumprida, e a gente pode começar já a falar de algum deles. 6, versículo 1. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então, enquanto João observava aquela cena, né, de Jesus indo até o Pai e pegando da mão dele o livro, né, enquanto ele observava, o cordeiro abriu um dos 7 selos. Aí ele abriu o selo, né? Jesus. Primeiro selo é o cavalo branco, né? Como está escrito aqui, ó. O cavalo branco. Aí a pergunta: Jesus ou Satanás? Alguns dizem que é Jesus, outros dizem que é Satanás. Quando olhei, vi um cavalo branco. Seu cavaleiro carregava um arco e sobre sua cabeça foi colocada uma coroa. Ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Bom, vamos aqui tirar algumas dúvidas. Observação: na Bíblia só encontramos Jesus e seus anjos montados em cavalo branco. Essa é um fato. É um fato que só Jesus é descrito na Bíblia e os anjos de Deus montados em cavalo branco. No entanto, podemos afirmar também que Satanás ele quer imitar a Deus e a seu filho Jesus. Então, pode haver essa possibilidade deste cavalo branco e quem está montado nele querendo se fazer igual a Jesus. Existe essa possibilidade. Outro fato, vamos continuar. O arco. O arco é um instrumento de guerra, né? Em Ezequiel 39, 3 e 4 diz assim: e com um golpe tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os teus povos que estão contigo, e as aves de rapina de toda espécie, e os animais do campo te darei por comida. Então nós vemos aqui um povo, né, guerreando,
né? Nós vamos ver aqui na Guerra do Armagedon que haverá esse fato ocorrendo, aonde um enorme exército estará ali em Jerusalém, cercando a cidade, e nesse momento, né, o Jesus virá e ele destruirá esse grande exército. E aqui está falando deste exército que eles estão armados, né, com arcos. Com um golpe tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina de toda espécie, e os animais do campo te darei por comida. Aqui ele pode estar falando de... aqui eu falei cavalo branco, Jesus ou Satanás. Aqui Satanás pode ser o representante de Satanás, que vai ser o anticristo, tá? Nós sabemos que Satanás age através dos seus representantes, né? Seus demônios. E aqui nós sabemos que haverá o filho da perdição que se levantará, né? E ele com seu exército irá para a batalha ali contra o povo de Deus. Então, esse selo, esse homem que estava montado num cavalo branco com um arco na mão, pode ser sim o primeiro, pode ser sim o anticristo, tá? Porque aqui, como diz em Ezequiel, nessa visão que ele teve, ele está descrevendo, né? Farei cair das tuas flechas da tua mão direita, nos montes de Israel cairás, tu e tuas tropas, e os povos que estão contigo, né? Então há essa possibilidade. Coroa, né? Ele também tem uma coroa, esse cavalo branco, quem está montado no cavalo branco, né? Quando olhei, vi um cavalo branco, seu cavaleiro carregava um arco, sobre sua cabeça foi colocada uma coroa, e ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Mais um indício do que eu acho que é o anticristo. Foi-lhe colocada uma coroa. Jesus, na verdade, ele já tinha uma coroa, né, no céu, antes mesmo dele vir para cá. Então não foi colocada uma coroa nele. Ele já tinha nessa coroa, né? Como filho de Deus, como Deus, né, fazendo parte da Trindade, ele já tinha essa coroa. Agora no anticristo não. Nós sabemos que essa coroa vai representar que ele possa governar, né, a terra ou parte da terra, e foi-lhe dado uma coroa para ele. Coroa, está escrito em Apocalipse 17, 12 e 13. Os 10 chifres que viste são 10 reis. Os 4 ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como uma besta, durante 1 hora. Tem esses um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então esses reinos eles darão à besta, né, o poder e a autoridade que eles possuem. Então foi lhe dado uma coroa, né? Porque a coroa representa poder para governar, certo? Vitórias, né? Outra coisa que esse cavaleiro vai ter, vitórias. Foi colocado uma coroa e saiu batalhando para conquistar vitórias. Saiu batalhando para conquistar vitórias. Vitórias. E vi a bestas e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que está sentado no cavalo e contra o seu exército. Ora, com quem que ele saiu para batalhar? Contra Jesus. Ele saiu batalhando para conquistar vitórias, ou seja, nesse momento ainda não havia conquistado.
Ele saiu batalhando para conquistar, ele não tinha conquistado. Né? Se estivesse falando no texto assim, ele, ele havia conquistado vitórias, mas aqui não está dizendo isso, está dizendo que ele saiu batalhando, ou seja, ele saiu para a luta, para a peleja, para conquistar. Ele foi pelejar para que houvesse uma conquista, né, da vitória. E não diz que ele conquistou também, né? Não diz também que ele conquistará. Ó, não significa que ele conquistará, entretanto, faz a tentativa de conquistá-la. Se fosse Jesus na sua primeira vinda, como alguns dizem, né, os amilenistas, ele haveria conquistado vitória quando derramou sua cruz, o sangue na cruz. E por este motivo, creio ser o anticristo. Alguns dizem que Jesus também conquistou a cruz quando ele venceu Satanás derramando seu sangue na cruz. Também é uma possibilidade, mas também ele não saiu para conquistar vitória nesse momento aqui na abertura dos selos. Ele já conquistou, se fosse esse caso, há 2024 anos atrás, né, no nosso calendário. Então eu creio que não é Jesus também. Bom, abertura do segundo selo, cavalo vermelho. Então surgiu um cavalo vermelho, seu cavaleiro recebeu uma grande espada e autoridade para tirar paz da terra. O cavalo vermelho aqui está simbolizando guerras, né? Em Mateus 24:7 diz assim: uma nação que reará contra outra e o reino contra outro. Este cavaleiro simboliza guerras em diversos lugares. Após a ascensão de Jesus, até o presente século, sempre houve e sempre haverá guerra, até a segunda vinda de Cristo. Na verdade, aqui eu estou falando só do Novo Testamento, né? Mas guerra sempre existiu para o povo de Deus, né? Porque Deus tinha promessa para o povo de uma terra que havia prometido, né, aos seus patriarcas, e essa terra era Canaã, onde hoje nós sabemos que é Israel, e as lutas, as guerras existem até hoje ali naquele lugar, como nós podemos observar o que está acontecendo lá neste momento. E, meus irmãos, eu creio que a volta de Jesus é tão breve que nós nem imaginamos, porque toda a profecia bíblica está se cumprindo, né? Nós vemos ali Israel cercado por inimigos, né? Onde ele não tem nenhum ali país que é aliado a ele, que tem território naquela região, né, do Oriente Médio. Nós vemos sim alguns países na Europa, e o maior aliado aqui é os Estados Unidos, né, a milhares de quilômetros de distância, mas ali naquela região é Israel contra muitos. Então Israel está cercado por seus inimigos, né? E para aqueles inimigos se voltarem contra ele e cercar Israel, assim, não colocando no contexto a ajuda dos Estados Unidos e dos países da Europa, mas em questão territorial seria muito fácil, porque eles estão todos ali ao seu derredor, né? Então, e diz que Jerusalém será cercada, Israel será cercado. E os povos estão ali todos odiando, né, aquela ação que Israel está fazendo contra os povos ali de Gaza e também do Líbano, né, e outros países ali também, Síria, Iraque e o Irã, né, principalmente, que fornece armas e também tecnologia para que eles possam. A vontade deles é destruir Israel, né? E esse fato ele pode se cada vez mais fechar ali o cerco de Israel. E nós podemos observar que alguns anos atrás isso não estava acontecendo. E agora intensificou mais, sempre teve aquela luta, aquela batalha territorial, desde quando foi criado o Estado de Israel ali em 1948, né? Teve outras guerras
mas agora intensificou e nós podemos ver pelos relatos das pessoas que entendem ali dos acontecimentos, dos fatos históricos ali do povo de Israel, desde a sua criação, que essa está sendo a maior de todas as guerras que está acontecendo ali na região neste momento. E observem, fiquem de olhos abertos, porque a história narra os fatos que estão relatados na Bíblia. Vamos cada vez mais buscar a Deus, vamos buscar o conhecimento da palavra, é por isso que eu estou aqui divulgando, né, esse estudo, né? Deus tem colocado no meu coração para estar trazendo para vocês, né? Eu há muitos anos atrás, quando eu escrevi o meu livro, A Segunda Vinda de Cristo, né? Eu fiz um estudo completo do livro do Apocalipse, né? Juntamente com alguns é, algumas profecias do Antigo Testamento, do livro de Joel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, né, Daniel e outros livros que trazem, né, as profecias dos últimos tempos e que vêm também em concordância com o que está escrito aqui no livro do Apocalipse, né? Esse livro está sendo vendido no Clube dos Autores. Você procura lá A Segunda Vinda de Cristo, autor Josias Rodrigues de Paula, você vai encontrar. Está R$ 67,01. Lá eles parcelam e recebem na sua casa. O frete é em torno de R$ 11, R$ 12, depende da sua região. Mas enfim, Deus colocou no meu coração para estar escrevendo esse livro e eu fiz um estudo durante 5 a 6 anos, né, buscando encontrar respostas, tirando dúvidas, buscando também outras pessoas que já fizeram um estudo, tentando tirar alguma coisa, algumas acrescentei, outras tirei, de acordo com aquilo que Deus mostrou para mim, na palavra que estava correto ou não. Enfim, o Espírito Santo fez, me deu condições de eu estar escrevendo e trazendo muitas respostas que estão aí ocultas, né, no livro da Bíblia. E eu creio que Deus tem trazido esse conhecimento para mim, trouxe esse conhecimento para mim, e muitos fatos que eu relatei aqui estão batendo até o momento, né? E não é para o meu crescimento, a minha glória, mas enfim, é para que as pessoas possam ter acesso, né, a esse estudo e possam entender melhor, né, o que está escrito ali no livro da Bíblia. Isso possa trazer resposta para você que busca o conhecimento da palavra, que busca, né, aguarda, que anseia pela volta de Jesus Cristo. Você vai encontrar ali, eu creio, muito a acrescentar no seu conhecimento. Amém? Bom, e nós terminamos então aqui esse estudo até o segundo selo, né, o cavalo vermelho, e no próximo vídeo nós continuaremos. Obrigados a todos, fiquem com Deus, boa noite.